o que faz com que a gente acredite em Deus? Qual é a base da sua fé? Esse Espírito Santo ele vai vir como se fosse para nos ajudar, nos orientar com relação a como vamos colocar em prática a nossa fé. E o Novo Catecismo vai mais além. Ele vai falar que o desejo e a obra do Espírito no coração da igreja é que nós vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Esse Espírito Santo ele vai vir para nos orientar, para nos ajudar a planejar e para ajudar que as nossas escolhas elas sejam cada vez mais orientadas para uma vida junto a Cristo ressuscitado. E aí, quando ele encontra em nós a resposta que essa fé suscitou, que essa fé orientada pelo Espírito suscitou, realiza-se uma verdadeira cooperação nessa igreja. E aí essa igreja ela deixa de ser apenas uma leitura bíblica lá em São Paulo, numa das cartas de São Paulo, que diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ela passa a ser verdadeiramente o corpo de Cristo. Mas não adianta só um discernir, não adianta só um pedir o Espírito Santo. A igreja, ela é um todo e só faz sentido quando todos pedem, recorrem, pedem ajuda a esse Espírito Santo. Cristianismo, gente, não é um estilo. O cristianismo, ele é um modo de vida. A gente precisa afirmar isso. Eu não frequento a igreja só porque é legal. Eu não frequento a igreja só por conta de que quando eu comungo eu alcanço a salvação. Quando eu comungo eu comungo porque eu acredito na salvação que vem por meio do Cristo, mas quando eu comungo eu também entro em comunhão com esse Cristo, seja a comunhão da Eucaristia física, seja a comunhão espiritual. E quando a gente busca estar em comunhão com Cristo, a gente também adere ao projeto de Cristo. E aderir ao projeto de Cristo, gente, é uma mudança de vida. E aí precisamos falar sobre projeto de Cristo como mudança de vida para a nossa igreja. A gente está tendo acesso a um coletivo de informações, e é muita informação que a gente está tendo acesso. A gente, além de ter acesso à informação, a gente está se expondo cada vez mais, E essa exposição, essa bendita câmera, que eu não sei quem é que está me vendo dentro de casa, ela é uma maravilha. A gente se expõe para o elogio, a gente se expõe para a crítica, a gente se expõe para o debate. E aí fica um alerta, a gente se expõe não só quando a gente está aqui numa formação, no espaço formal, mas a gente se expõe também quando coloca uma foto, a gente se expõe quando a gente publica. Como a gente vai se expor? Que projeto de Cristo a gente quer refletir nos espaços que a gente caminha? Qual é o projeto de Cristo que nós estamos refletindo na nossa igreja? Que escolhas eu estou fazendo que vão fazer com que, de fato, o que eu faço, o que eu falo e a forma como eu frequento a igreja sejam testemunho do Cristo. E aí é testemunho numa via de mão dupla. É testemunho para mim, porque isso me ajuda a crescer, mas testemunho também para o outro. A gente, a partir do momento que abraça essa fé nessa igreja, a gente precisa dar testemunho e exige, sim, uma mudança de vida. Que bom, pelo menos eu acho bom, mudar de vida é sempre bom, mas sinto informar para quem está a passeio na igreja, vamos sair dessa mesmice e tomar uma atitude, tomar uma posição. Qual é o valor de Cristo que nós estamos passando, educando e orientando? E aí o que está em jogo é o sentido da vida diante do Pai que nos conhece e ama. Quem nos falou isso? Foi a CNBB? A CNBB só está reproduzindo uma coisa que foi falado, vivido, testemunhado e anunciado por uma figura que nós seguimos e que nós cremos que é Deus, que se chama Jesus, hoje nós conhecemos como Cristo. A gente sabe disso por quê, No relato lá de São Lucas, Jesus, ele se perde, E aí vai para junto dos doutores da lei, deixa Maria e José enlouquecidos, Não é essa a palavra que o evangelista usa, porque um evangelista é educado, contido, mas depois de conviver durante os meus 30 e poucos anos com vários pais e mães, imagino que Maria e José ficaram um pouco abalados procurando Jesus no meio da caravana, a ponto de voltarem a Jerusalém e encontrar Jesus calmamente, tranquilamente, como bom adolescente que era, respondendo que estava ali falando das coisas do Pai. O evangelista não avança, não relata, acredito que Maria guardou no coração, mas Jesus também deva ter guardado no coração as palavras de sua mãe. Como é que a gente pode interpretar isso? Após esse episódio, há um relato do evangelista que Jesus ele cresceu em sabedoria,
submisso aos pais em Nazaré. Então a gente está falando, esse Jesus que anuncia, esse Jesus que Maria explicou brevemente, muito bem aqui, né? Esse Jesus que é sinal de misericórdia para essa mulher, esse Jesus que educa, que dá fala à mulher, mas que também educa os belos fariseus, né, que saíram arrastando ela e que começam falando mestre, né? Chegam falando mestre. Esse Jesus, ele não tem, essa fala educada, essa fala com autoridade, ela não vem à toa. A gente está falando de um Jesus que foi educado, por uma família, por pais. Pelos evangelhos apócrifos, a gente sabe que não foram só os pais que participaram dessa educação, a gente está falando de uma educação que envolveu também os avós, não é à toa que a gente celebra Santana e São Joaquim, e a gente está falando de uma educação, né? Jesus, ele foi encontrado aonde, gente, quando ele se perdeu? No templo. Então, a gente está falando de um período em que a educação dos meninos, ela se dava muito nas sinagogas. Então, a gente está falando de um Jesus que, quando criança e adolescente, vivenciou o processo de educação. Olha que bonito, né? Essa semana, por conta do Dia Internacional da Mulher, eu li uma frase do Papa Francisco, que não é desse ano. Esse ano ele estava chamando a nossa atenção para a gente sensibilizar com a situação das mulheres da Ucrânia. Mas no ano passado, ele falava uma frase muito interessante que ele dizia que Deus, quando escolheu o momento de seu filho vir ao mundo, né, para poder revelar a nós, para poder nos educar nesse processo da salvação, ele não escolheu que seu filho viesse do céu ou brotasse da terra, né? Ele fala que ele não criou, ele tomou a humanidade para que esse filho pudesse ser gerado. Ele toma a humanidade de Maria, ele toma a humanidade de uma mulher. Então, ele toma a nossa humanidade, e ele toma a nossa humanidade não apenas no processo de ser gerado, ele toma a nossa humanidade também no processo de vivência das experiências humanitárias. O processo de educação, ele começa em casa, ele começa com aqueles que nos alimentam, mas não só nos alimentam, eles também nos educam, e aí nos educam naquilo que entendem, que foram ensinados que era certo. Jesus toma também essa humanidade, assim como nós passamos por esse processo, ele também tomou esse processo humanitário de ser educado por uma família. Ele toma o processo humanitário de ser educado formalmente. Hoje nós somos educados formalmente em escolas. Jesus foi educado formalmente numa sinagoga, provavelmente, né, junto àqueles que conheciam a palavra. E Jesus, quando a vida pública dele começa, né, ele toma a palavra, pelos evangelhos a gente vê que ele conhecia as escrituras, ele cita as escrituras, ele tinha boa oratória, ele no templo ele lê, e aí lê bem, né, lê sem gaguejar, a gente não tem nenhum relato de insegurança de Jesus, e ele interpreta. Como é que a gente sabe que ele interpreta? Jesus, por meio de parábolas, por meio de conversas. Isso aqui é um dos relatos da conversa de Jesus. O processo que ele fez, né, porque o cartaz ele acaba nos referenciando a olhar o processo de diálogo dele com a mulher, mas teve um processo de diálogo com os fariseus, um processo de educação dos fariseus que tentaram colocar Jesus à prova. E ele reverte de uma forma, né, que a gente fica pensando, eu não conseguiria fazer isso. Ele reverte de uma forma que todo mundo sai, porque faz pensar. Ele, ao longo da caminhada, né, em vários momentos a gente vê um Jesus que provoca o pensamento, né? Ele fala para ela, o que ele fala para a mulher? Para ela olhar em volta e ver que ninguém a condenava. Ele fala perguntando, veja se alguém te condenou. Quando ele está com os apóstolos, ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Ele não afirma que ele é o Filho de Deus, ele pergunta, e pergunta num processo que é para a gente pensar, raciocinar, refletir. É um domínio, é um pedagogo, é um domínio da educação fora do sério. E isso está no relato dos evangelhos, a gente não precisa ver a descrição de Jesus. Os evangelhos relatam. Não bastando a gente vê um Jesus que respeita, né, na interação, ele respeita o tempo de cada um, ele respeita as experiências de cada um, ele respeita a mentalidade, ele respeita a concepção que as pessoas tinham. Afinal de contas, ele sendo judeu, ele consegue dialogar no poço com uma samaritana e consegue construir um longo diálogo naquele relato. Então, a gente está falando de uma pedagogia que transforma, de uma pedagogia que liberta. É esse modo de vida que nós somos convidados
a imitar. Mas o Papa Francisco, eu não sei onde ele arranja 24 horas para estar atento a tantas necessidades humanas, né? Ele falava do Pacto Educativo Global. Então, propositalmente, no dia 15 de outubro de 2020, ele divulga o Pacto Educativo Global, e aí ele defende a importância de nós, cristãos, defendermos uma educação que seja mais aberta, uma educação que seja mais inclusiva, e aí com 7 compromissos em prol da educação. É o Santo Padre que propõe. Não é só a ONU, não é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O Papa chamando atenção para essa realidade e que não está desconectado ao processo de educação que o Senhor, que nós servimos, nos ensinou. E aí ele fala desses 7 compromissos, eles são: a gente precisa colocar o ser humano, a pessoa, no centro do processo educativo. Então, quem é o centro do processo não é a instituição escola, não é a instituição igreja, mas a pessoa para quem se direciona aquilo. A necessidade da gente ouvir crianças, adolescentes e jovens, para quem a gente transmite esses valores e que fazem parte desse processo. Favorecer a plena participação de meninas e adolescentes, e aí falando especificamente das mulheres, na instrução, por conta da gente ainda ter muita mulher que não tem acesso à educação. Ver a família como primeiro e indispensável sujeito educador, educar e nos deixar educar pelo acolhimento, nos abrindo àqueles que são mais vulneráveis, encontrar formas de compreender economia, política, crescimento e progresso na perspectiva de uma ecologia global. E aí ele está falando da história da gente olhar a casa comum, né, da sustentar essa casa comum e guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração dos seus recursos. Então, uma educação que não apenas nos forme para a vida, uma educação que nos forme para a vida, que nos forme para uma vida com dignidade, mas uma educação que também nos torne atentos à realidade que está à nossa volta e que nos incomode. Todo mundo aqui deve buscar a felicidade. O ser humano foi criado para a felicidade. Mas precisamos também nos incomodar quando alguém passa fome, nos incomodar quando alguém tem a família soterrada por conta de uma barragem que caiu. Precisamos nos incomodar a ponto da gente ficar angustiado por não saber como ajudar quando famílias inteiras são arrastadas num processo de chuva, que a culpa principal não é da natureza, mas pela forma desordenada como a gente se organiza. O Papa Francisco chama a nossa atenção para isso. Educar para a igreja, educar buscando a dignidade e a felicidade do ser humano. A gente precisa se realizar naquilo que a gente faz, na igreja, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente trabalha. E se o seu trabalho, né, porque no mundo que a gente vive, às vezes a gente precisa trabalhar não por prazer. Gostaria de afirmar a todos aqui que nós iremos trabalhar por prazer. Nem sempre. Às vezes é uma providência as pessoas conseguirem trabalhar com aquilo que de fato gostam. Mas se você precisa, para o seu sustento, trabalhar com uma coisa que não é tão prazerosa, busca no seu tempo, com a sua família, com a sua comunidade, trabalhar naquilo que te satisfaz, naquilo que te dá prazer e naquilo que te enobrece como ser humano.